Boa noite a todos, um prazer estar novamente aqui com vocês no nosso canal Risco em Evidência. Hoje com um programa especial, Gestão de Riscos em Emergências e Desastres, com nada mais, nada menos do que o Luiz Henrique Hargreaves, um brasileiro que mora onde? Nos Estados Unidos e adquiriu experiências fantásticas naquele país. E vai compartilhar conosco hoje. Luiz, seja muito bem-vindo, bem-vindo você, bem-vindo os nossos telespectadores. Só um detalhe, para quem está nos assistindo, lembra das regrinhas de ouro. Clica no gostei, assina o canal para você já receber automaticamente. E olha, lembra de colocar as perguntas aqui do lado direito, coloca as perguntas, a gente já vai lendo, já vai respondendo ao longo do programa, e quiser deixar as recomendações ao final do programa, lá nos textos, vai ser um prazer. Tá bom? Luiz, obrigado por aceitar esse convite. Você está a muitos quilômetros de distância daqui, embora estamos agora ajudando você a praticar um pouquinho o seu português. Obrigado por voltar e compartilhar a tua experiência conosco, Luiz. Muito obrigado, Tasto. Boa noite a todos, boa noite, Tasto, e mais uma vez agradeço o convite. É um prazer enorme estar nesse canal, nessa live com você. Primeiro, é uma honra, né? Porque você é um profissional muito experiente e o seu canal tem feito muito sucesso, e esse tipo de espaço é uma oportunidade que a gente tem de discutir um tema tão atual. Obrigado. E você sabe, Luiz, não sei se eu tinha lhe comentado, só no ano passado, via o canal do CT Segurança, foram produzidos mais de 1.200 vídeos. Puxa. Só sobre nossa temática geral, que é segurança, isso é fantástico. Riscos, enfim, para a área pública, área privada. Foi mais vídeo, ao meu ver, foi mais vídeo do que todos os outros anos para trás da história da segurança no Brasil, pelo menos. Muito bacana. Se você pegar lá, sei lá, vou chutar um número aqui, 10%, 15% de vídeos, dá para você montar praticamente um curso de MBA. Claro. Porque são os mesmos professores que estão lá no curso do MBA. Eles passam, obviamente, com um pouco mais reduzido o tempo, mas passa basicamente o mesmo conteúdo e as literaturas que são compartilhadas. Ou seja, dá para você fazer um MBA hoje, com certeza, sem entrar na faculdade. Mas, pessoal, vamos lá, porque o nosso tempo é muito curto. Parece que uma hora vai passar, vai demorar uma eternidade, e é super rápido. Olha só, o Luiz, ele é médico emergencista, graduado em gestão de segurança pública, pós-graduado em segurança corporativa, em inteligência estratégica, gestão de emergências e desastres, em planejamento e gestão em defesa civil e em saúde pública. E detalhe, mestrado em gestão de segurança corporativa e mestrado em ciências políticas. Ou seja, além de um profissional com muita experiência, é um acadêmico, um estudioso, quanto mais eu diria, né? E professor de universidades lá nos Estados Unidos, sobre esses temas que a gente vai tratar aqui hoje. Não é, Luiz? É isso mesmo. É importante, Otávio, a gente ressaltar assim, que nessa área de desastre, esse conhecimento horizontalizado, digamos assim, multidisciplinar, ele é muito importante. Ele agrega muito. Isso. E, Luiz, vamos começar com a nossa pergunta de ouro. Como é que esse tema, gestão de risco, desastres, emergência, como é que isso entrou na tua vida? Foi através de alguma experiência? Aliás, que experiências que você teve ao longo da tua jornada que sintetizaram assim, foram MBAs em horas ou em dias, que te trouxeram ensinamentos muito grandes em pouco tempo? Isso começou muito cedo. Eu vou te dizer assim, com 17 anos eu já tinha entrado na Cruz Vermelha como voluntário em Brasília. 17 anos? 17 anos. E aí, aos 20 e poucos anos, eu ainda era estudante de medicina, me lembro bem que eu estava chefiando um departamento de socorro, que a gente criou o departamento lá,
E o primeiro grande evento onde a gente realmente viu a importância da gestão de riscos, de crises, foi naquele show de 88 do Legião Urbana em Brasília, quando o estádio estava lotado, e infelizmente o show acabou com grande confusão. Eu estava coordenando o posto de primeiros socorros. Então, de Nossa. uma hora para outra que a coisa parecia ir bem, nós tivemos mais de 400 atendimentos, foi mais do que os 4 dias de carnaval. E E isso com ali, 17 anos? não, isso com 22 mais ou menos. Eu estava, acho que, Ainda assim era muito terminando o novo. curso de medicina ainda. E aí o que aconteceu, que para nós foi muito importante, foi porque não existia, né, internet, não existia celular, não tinha essas facilidades que existiam hoje, né? Mas a gente tinha um critério muito importante, que a gente fazia todo o nosso planejamento em loco, a gente ia no local, e um ensinamento que eu tenho, que eu trago desde aquela época. Às vezes você vai trabalhar para um grande evento, você se fala assim, olha, esse evento vai ser em tal lugar, você conhece o local? E você fala, não conheço, mas não basta conhecer, você tem que ir lá para fazer o reconhecimento do local, porque muita coisa muda. Então, o que eu fazia para esse evento, por exemplo, vários dias antes, tinha ido no estádio, no mesmo horário do evento, no mesmo dia do evento, só que, né, de noite, para poder checar a condição de luz e tudo isso. Então, para Uhum. a gente tinha um planejamento, isso foi muito importante. O segundo episódio que me marcou já foi em 2013, muitos anos depois, né? Na época eu estava como diretor do Departamento Médico da Câmara, em Brasília, e eu estava fazendo a coordenação de resposta para aquelas manifestações de junho de 2013, que ficaram famosas no Brasil todo, Uhum. né? Então, tinham milhares de pessoas na frente do Congresso. E a gente precisava coordenar. E ali, o que funcionou já foi uma outra situação. A gente conseguiu fazer uma integração excelente com o SAMU, com a Cruz Vermelha, com os bombeiros. Então, a gente ampliou nossa capacidade de resposta através de um sistema integrado, o gabinete de crise. E mais recentemente, posso citar do ano passado, aqui já nos Estados Unidos, eu moro na Flórida, e aqui a gente é uma área muito sujeita a desastres naturais, principalmente. Então, o que aconteceu? No ano passado, a gente teve, nos Estados Unidos, foram mais de 1.200 tornados, aqui na Flórida, Uau. 54. A gente teve uma temporada de furacões com 30 ciclones tropicais, desses 13 furacões, 6 furacões com categorias de 3 ou mais, categoria forte. A gente tinha ainda a pandemia. Então, tudo mudava. Eu não estava na coordenação geral dessa resposta, mas nas organizações onde eu trabalho, a gente tinha que se preparar para poder atuar em diferentes cenários. Então, eu destacaria isso daí, a necessidade do planejamento, do conhecimento, e todas as experiências passadas que eu tive me ajudaram muito nesse processo. Ou seja, a primeira, um grande desafio foi o volume, nunca tinha acontecido De uma hora na para história, outra, aquele onde, volume, e sem você não tinha tecnologia, os meios de tecnologia que não possui tinha. hoje. O Isso. segundo, o desafio é pelo próprio volume, magnitude, e está no A centro importância do político centro do do país, né? exato, né? Você conseguir o que poucos países na época tinham, que é não na parte tecnológica e de planejamento, ter o famoso centro integrado de controle e comando, não é? Isso. Ou seja, nada que você No tentou loca... fazer para a Copa, para Não, a Olimpíadas, gente estava vocês fazendo conseguiram fazer um sistema de comando naquele de momento. incidentes. É um sistema de comando de incidentes que depois a gente pode falar mais sobre ele. E por último, esse aí nos Estados Unidos, você já tinha um grande desastre, por assim dizer, que é a pandemia, né? E além dele, ter esses outros eventos de grande magnitude Sim. meteorológicos. Sim, Né? porque todo ano a gente tem os furacões, mas acontece que agora com o desafio da pandemia, né? Você não pode colocar todo mundo dentro de um abrigo convencional por conta da pandemia. Por falar nisso, então, de desastre, de calamidade, de emergência, existe o famoso ciclo do desastre, né? Qual é a importância de entender, conhecer e reconhecer, né? Os dois Uhum. termos que você usou, conhecer e reconhecer. Qual a importância de conhecer esse ciclo do desastre para as organizações públicas e privadas? Tá, a primeira coisa que acho que é importante a gente fazer uma definição rápida do que é o desastre. Tá. Apesar de cada local tentar ter uma classificação diferente, se preocupar muito com terminologias,
Vamos entender o que é um desastre. Um desastre ele está ligado diretamente à capacidade de resposta do local. Então, se o local tem condição, como a comunidade atingida tem condição, tem capacidade de responder àquele evento com os recursos próprios, a gente não fala de desastre. O desastre é quando excede a capacidade de resposta, ela precisa de auxílio, ou de outras cidades, ou do estado, ou de um condado, que a gente tem os condados aqui, né? Então, tem algumas coisas que são importantes sobre o desastre. Primeiro, ele é sempre um evento secundário, ele é sempre consequência. Um desastre é sempre consequência de alguma coisa. Uma ameaça natural, uma ameaça tecnológica, uma ameaça, né, humana, mas é sempre consequência. Outra coisa é que os desastres, eles são agravados por condições prévias. A gente está vendo o exemplo agora da pandemia. Da pandemia. Nos locais onde o sistema de saúde já estava ruim antes da pandemia, ele ficou agravado. Se a gente lembrar, quando teve o terremoto de 2010 no Chile e no Haiti morreram mais de 200 mil pessoas. Do Chile foi ainda pior em termos de intensidade, mas por que não houve uma grande quantidade de mortes? Por conta das condições de preparação e tudo isso. E a outra coisa é lembrar que os desastres são sempre locais e terminam locais. Ou seja, começam no local, ele pode até expandir, dependendo da situação, e depois vai terminar. Isso significa que tanto as corporações quanto o poder público, em nível local, estou falando de cidade, precisa estar preparado. Não adianta a pessoa chegar e falar assim, não vou fazer nada aqui não, qualquer coisa o governo me ajuda. Não é assim que funciona. Porque você precisa ter uma preparação. E detalhe, quando você fala de preparação, para que o público fixe bem, e me corrija, por favor, se estiver errado, a preparação não é só pessoas estarem preparadas. Esse exemplo que você deu do Chile, se comparado à quantidade de edifícios, de estruturas físicas que ruíram no Chile e lá no Haiti, a desproporção é imensa. É imensa. Por quê? É imensa. Porque a preparação não é só das pessoas, é de tudo, é da infraestrutura, das estruturas, das instalações, da comunicação e por aí por diante, né? E aí você falou do ciclo de desastre, você mencionou o ciclo de desastre. Então, o que é o ciclo de desastre? Na verdade, a gente faz uma divisão, didática, tá? Essa divisão, só para a gente entender as diferentes fases do desastre, lembrar que ele é um ciclo, então ele é contínuo, né? Ele não tem um círculo, né? Ele não termina nunca. Então, a gente pode dividir em prevenção ou mitigação, preparação, resposta e recovery, que seria a parte de reconstrução. Então, na parte de prevenção, que é a primeira delas, ou mitigação, igual alguns atores costumam usar, é o momento onde você vai fazer a avaliação, o acesso e avaliação de risco e o gerenciamento de risco do local. Nesse momento, é fundamental que exista uma avaliação das lições aprendidas do que aconteceu naquele local que você está gerenciando. Então, por exemplo, você vai numa cidade, eu quero montar um plano de desastres aqui para essa região, quero fazer uma preparação. Tá, aquela cidade ali já foi atingida anteriormente, você tem que conversar com a comunidade, o que já aconteceu aqui, que é a memória da comunidade. Muitas vezes ela não está escrita e ela ajuda, né? Então você tem que conversar, saber o que aconteceu, como é que era, como é que não era, qual que é o rio, às vezes, que está enchendo ali. Às vezes as pessoas falam, mas uma corporação tem que se preocupar com isso? Claro que tem. Porque às vezes ele está localizando a empresa dele do lado de um rio que volta e meia causa uma inundação, causa uma enchente, né? Então isso é importante. A outra coisa é você trazer conhecimento multidisciplinar para a tua equipe que vai fazer essa análise de risco. Porque quando a gente analisa, a gente não está falando só de um ponto. A gente está falando de segurança cibernética, a gente está falando de infraestrutura, igual você bem pontuou, da área de saúde, dessa área médica, tudo isso. Mas, uma coisa importante, o fato de não ter havido algum evento no passado não quer dizer que não possa acontecer no futuro. A prova disso é a própria cidade onde você mora, em Santa Catarina, né? Quando teve o furacão Catarina, em 2004, antes do furacão Catarina, se você olhasse para trás, você ia falar, tá tranquilo, aqui não tem nenhum furacão no Brasil. E, no entanto, teve o furacão Catarina, que arrasou ali a cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, pegou ali Sombrio, pegou outras regiões, outras cidades ali próximo do litoral sul de Santa Catarina também, né? E um outro detalhe que é importante nessa avaliação de risco, é a gente lembrar que muita gente faz uma avaliação de risco individual. E a gente está vendo isso agora na pandemia. Chega e fala, não, eu estou tranquilo porque eu já fiz minha avaliação de risco individual, eu não corro grandes riscos.
você está esquecendo do risco coletivo que a tua análise individual pode provocar. Então, isso é uma coisa importante. E outra coisa que é importante nessa parte de prevenção, da gente lembrar, é que quando a gente tem um risco, o que a gente faz? Ou a gente, depois que a gente faz a mitigação, ou você aceita o risco, ou você transfere, ou você nega o risco, não é isso? Basicamente. Muita gente transfere o risco fazendo o seguro. Quando a gente teve o furacão Andrew em 92, em Miami, antes dele, só tinha tido um categoria 5 chegando aqui nos Estados Unidos em 1935, com Labor Day Hurricane. Então, o pessoal estava tranquilo, né? As corporações de seguros tranquilos, o pessoal fazendo seguro e tal. Quando o Andrew atingiu a região, o que aconteceu? 16 seguradoras quebraram, pediram falência. E junto com ela, quem fez o seguro, né? Foi um prejuízo de 15 bilhões de dólares na época. Uau. Então, tudo isso precisa ser lembrado, e é por isso que eu falo que o foco na vulnerabilidade, na diminuição da vulnerabilidade, ele é muito importante. E a pessoa às vezes fica assim, não, a gente pode impedir, a gente pode neutralizar uma ameaça. Acontece que essa ameaça pode vir todos os dias, e se você não reduz sua vulnerabilidade, você está sempre sujeito à ameaça. Então, essa é a parte de prevenção. Uma vez que você termina a prevenção, você vai fazer a preparação. E o que nós estamos falando em termos de preparação? Preparação é fazer os planos, você fazer o treinamento, você fazer o monitoramento, implementação de sistemas de alerta e de alarme. Quando a gente fala de fazer planos, a gente está falando de plano de desastre, plano de comunicação. É importante você saber o que, como, por que e quando você vai falar para a população. Você vai transmitir a situação que você está passando, né? Você que eu falo, a cidade, a tua empresa, né? A organização. E existe uma coisa que a gente usa muito nos Estados Unidos, que é você ensinar para a população 4 passos. O primeiro, em qualquer tipo de desastre. O primeiro deles é você ter um plano, tanto em casa quanto no seu trabalho. Isso significa você chegar para a tua família e falar, olha, se alguma coisa acontecer, a gente vai sair, vai para tal lugar, vai se encontrar em tal lugar, tem pelo menos 2 saídas de emergência da sua casa e do seu trabalho. A segunda coisa é você ter um kit de emergência que garanta a sua sobrevivência, da sua família, por pelo menos 3 dias. Porque pode acontecer de em 3 dias você não conseguir ser socorrido, essa coisa toda. Você tem que ter água, alimentos e outras coisas que a gente comunicação, luz. Exatamente. A terceira coisa é você estar bem informado. Isso significa que você precisa obter informações confiáveis. Não dá para ficar confiando na informação do vizinho, aquela que chega no WhatsApp ou em outras mídias sociais, que a pessoa é mais rápida até do que a capacidade do governo de poder explicar o que está acontecendo. Não vá por aí. Se você quer saber informação, por exemplo, sobre pandemia, onde é que você tem que ir? No Ministério da Saúde, aqui a gente vai no CDC. Se é sobre meteorologia, a gente vai no NOAA, que é o Centro Nacional de Furacões, e assim por diante. E o quarto passo é você estar envolvido. Então, a gente segue esses critérios. E uma coisa que é importante, Otácio, é quando a gente falou do plano de comunicação, é muito interessante, porque às vezes as pessoas não se dão conta de que em uma emergência, um desastre, o plano de comunicação é quando você precisa comunicar para a população tudo o que está acontecendo, certo? Então, a imprensa, ela precisa ser sua aliada. Você precisa da imprensa atuar em conjunto com você. Então, em todos os exercícios, em tudo isso, chama a imprensa para te ajudar, porque ela vai ser sua aliada. Agora, é importante no plano de comunicação você lembrar que uma pessoa só deve se comunicar durante a sua operação de resposta. Porque se todo mundo começar a falar na sua organização, você vai trazer informações truncadas. Isso não vai ajudar. E uma coisa que eu vejo muito em emergência, em crise, às vezes o repórter vai perguntar para algum dirigente, pergunta assim, o que você tem a dizer sobre tal coisa? A pessoa fala nada a declarar. Quando é que você fala nada a declarar? A informação de nada a declarar é quando o sujeito está sendo preso, né? Que o advogado fala, olha, não declara nada não, para você não se enrolar. Se você é um dirigente de uma empresa e você está dizendo que você não tem nada a declarar numa crise, você já está se colocando numa situação ruim. Então, se você não é a pessoa
que vai dar declaração, ou que você não pode, você não sabe, você vai dizer, olha, vai ser feita uma coletiva, você vai receber essa informação, esse tipo de coisa. E é muito importante lembrar que as fake news, os boatos, eles aumentam o risco de ataques cibernéticos. Então é importante a gente ter essa lembrança. Outra coisa é que o plano não compartilhado, ele não testado e atualizado, ele é só um documento no gaveta, não adianta nada. Não é plano, né? Plano é só quando a gente combina, né? Quando todos sabem. Não é plano. Então eu falei, olha, da prevenção, que foram aqueles passos, né? De você fazer a gestão de risco. Na preparação, você vai fazer o planejamento. A seguinte fase é monitoramento. No monitoramento, você começa a monitorar tudo que está ao seu redor, seja de meteorologia, tudo que pode levar a uma crise, um agravamento da situação. Isso inclui você usar o teu policial na rua, o teu agente de segurança, o teu oficial de segurança, para prestar atenção e servir principalmente como relações públicas para perceber o que pode ser uma situação de risco que poderia levar a uma emergência. Inteligência, tudo isso. Depois entra a fase de treinamento, alerta e alarme. É importante que se você tem um sistema de alerta, igual vejo algumas cidades do Brasil, tem sirene em caso de emergência, ok, se aquilo tocar, para onde que a pessoa vai, o que ela tem que fazer, qual o plano que ela deve seguir, exatamente. Tempo. Aproveitando aqui, Luiz, o Mário Tenório, ele tem uma pergunta que envolve essa parte de crises, cidades, estados. Ele pergunta, em função de todo ano ter furacões nos Estados Unidos, existe orçamento, ações mitigatórias, visto que é previsível, né? Então ele está dizendo que se é previsível, o Estado se prepara para isso, com orçamento também? Sim, tem todo o orçamento que é específico para preparação para desastre. Aqui o órgão que é diretamente vinculado a essa parte de resposta de preparação de desastre chama-se FEMA, que é a Agência Federal de Gestão de Emergências, que seria o equivalente à Secretaria Nacional de Defesa Civil no Brasil, mais ou menos comparando, mas eles têm um orçamento próprio para lidar com isso, mas como eu falei, em nível federal, mas a gente como usa aqui essa ideia, esse conceito de que todos os desastres são locais, cada cidade, cada condado, cada estado também tem os seus recursos. Perfeito. Então você falou obrigado, Luiz. Você falou do ciclo do desastre, sim, né, que então, é praticamente um PDCA do desastre. Então o ciclo seria a prevenção, a preparação, depois a resposta, que é quando tem operação de busca e salvamento, ainda está. E o recovery, que é a parte de reconstrução e retorno à normalidade, né? Do que foi destruído, isso. Do que foi o recovery, ele é a melhor oportunidade para mitigação, porque se foi destruído, você vai construir alguma coisa, você escolhe o lugar para construir, né? E de preferência melhor do que exatamente o que foi destruído. Né? E a gente tem que lembrar que o ciclo de desastre é dinâmico. Então, pode acontecer, pode não, acontece, você está na fase de recovery de um desastre, mas já está na prevenção do próximo. Exemplo disso, em 2017 a gente teve o furacão Irma, em 2017, ele não tinha nem terminado bem de passar, a gente ainda estava na fase de resposta, tudo isso, e em seguida já estava chegando o José e o Maria, com semanas né? Então, você tem sempre que estar preparando. Não, na conversa que nós tivemos, você já comentou, inclusive, que você faz parte hoje de um comitê que está estudando a próxima pandemia. A próxima pandemia. Ou seja, tem gente que está... Nós estamos no meio da pandemia, então existem equipes aí que estão trabalhando na pandemia atual, e você já está se preparando, já está num grupo que está se preparando para a próxima. Sim, a gente está estudando, vendo quais lições aprendidas de agora, que são coisa importante, viu, Tasso? A gente comentou até na nossa conversa prévia, quantas lições a gente deveria aprender para essa pandemia que vieram lá da pandemia de influenza em 1918 e que as pessoas não aprenderam ainda, né? Então, você quer... que essa de 1918, muitas coisas, né? Muitos comportamentos. Então, a mesma coisa com outros desastres. A gente vai estudar furacão, qual foi o pior? Então, o que aconteceu? O que foi feito de certo, o que foi feito de errado? Né? Por falar essa parte você toca muito no tema de preparar
planejar, ou seja, pensar antes que aconteça os desastres, né? Então, a pergunta seria, qual a importância do planejamento e, principalmente, dos simulados para a resposta em desastres nas organizações na parte pública, né? No governo, cidade, estado, no país? Essa é uma questão bastante interessante e muito importante também, porque no planejamento, tudo que você faz de forma planejada, você tem uma grande chance de ser bem-sucedido, desde que você possa testar o seu plano, mantê-lo atualizado e por aí vai. E os simulados, eu vejo algumas organizações chegando e falando assim, bom, eu fiz um plano, então agora vamos fazer um simulado. E quando ele fala de simulado, ele está pensando naquele simulado geral que envolve diversos órgãos ao mesmo tempo, né, que a gente chama de full scale exercise. Acontece que o simulado, ele serve para testar o seu plano. Ele tem que ter um objetivo. Então, quando a gente faz um plano, a gente quer testar o plano, a gente tem diversas opções de exercício para isso. O primeiro deles, por exemplo, o Tabletop Exercise, que seria um exercício de mesa, que seria um treinamento de mesa, seria o quê? Em nível estratégico, você vai reunir com as pessoas para fazer uma simulação estratégica, não envolve aquele atendimento prático, digamos assim. Você tem exercício funcional, você tem diversos tipos de exercício. O último deles, quando você realmente quer testar tudo, aí você faz, então, aquele simulado que chama-se Full Scale Exercise, que é o grandão, que você vai chamar todas as agências envolvidas. Só que é importante. Você testa as partes, isso. Quando as partes estiverem ok, aí você faz junta. Pode até juntar algumas partes, depois outras partes, Perfeito, antes do todo, né? Pode. Você faz isso para que eles chamam de treinamento de drill, quando você quer testar uma técnica, ou você faz um funcional, quando você quer duas organizações testando, ou testar a sua comunicação e por aí vai. O que é importante a gente lembrar quando a gente fala de simulados? Que ele tem que ter objetivos. Esses objetivos têm que ser realistas. Simulado que dá 100% tudo ok, você pode ficar desconfiado dele, né? Outra coisa do simulado, tem gente que faz o simulado, acho que o simulado é um... pode falar. Existe a diferença entre simulado e teatro, né? Então, isso que você falou, quando dá tudo certo, então é um teatro. É que tem muita gente que acha que simulado é teatro. Então, muita gente chega e fala assim, vamos fazer um simulado. Aí, né, chama a meninada toda para assistir, abre para o público. Eu já vi simulado de vendedor de picolé passando no meio das barracas, já vi isso acontecer. Então, chama o público para assistir, chama a imprensa para assistir. Qual que é o problema? A imprensa deve assistir? Não, a imprensa deve ser convidada para participar e já aproveita para simular a situação como seria da imprensa no desastre. Aonde? Onde tem a área da imprensa, ela tendo comunicação com o PIO, que é o oficial responsável de fazer o contato com a imprensa. E, por outro lado, muito cuidado, porque, não com a imprensa em si, mas muito cuidado com o tipo de informação que vai sair daquele simulado, porque você imagina o seguinte, se é para testar, você vai expor falhas. Se você está testando segurança, como é que você vai expor falhas para a população toda que está ali assistir, a imprensa assistir, divulgar? Porque essas falhas podem ser utilizadas pela inteligência diversa, por gente que está ali mal intencionada. Então, tem gente também que faz um simuladão 2 dias antes de um evento. Não adianta nada, em 2 dias você não vai mudar nada. O simulado vai só expor as vulnerabilidades. Exatamente. Né? Então, são essas considerações que eu faria para o simulado. O Paulo Barnabé, obrigado, Paulo. Grande Paulo. Pergunta aqui, faz uma pergunta. Qual o grau de importância você considera para análise de risco e cenários, acredito que ele está falando de cenários prospectivos, né, com base na ISO 31000? E como é esse processo nos Estados Unidos? Vocês usam algum outro estándar? A 31, ela é utilizada aí? Olha, estándar próprio de órgãos, de cidades? Como é que, na verdade, existem diferentes formas de você avaliar risco aqui, né? E quando a gente fala de avaliação de risco, principalmente de emergência, desastre, que a gente está fazendo um planejamento, o que a gente mais utiliza aqui chama-se TIRA, que é THIRA, T-H-I-R-A, que é o Threats and Hazards Identification and Risk Assessment. Então, esse é um modelo que ele é muito utilizado
Porque você faz uma avaliação de risco, tendo por base. É que a gente faz a diferença aqui de hazard para threat. Hazard seriam os perigos e o threat, a ameaça, parece, mas é a mesma coisa? Não, é porque o hazard seria, por exemplo, tem um furacão no oceano. Ele é um perigo, mas ele, por enquanto, não representa ameaça para ninguém. No momento que ele se torna ameaça, ele vira um threat. Então, o threat seria um hazard em movimento, digamos assim, uma coisa que pode chegar até você. Então, você faz essa avaliação, né? E com base nessa avaliação, você faz a mitigação, você joga numa tabela, onde você, nessa avaliação da tabela, você pode dizer quais são as prioridades que você vai tomar, quais são as ações que você precisa mitigar, e, por outro lado, ali vai te dar o rumo do que você precisa para você fazer sua preparação. É um processo que não é difícil de você utilizar, mas precisa de treinamento, né? Então, esse é o modelo que a gente mais utiliza aqui em termos de análise de risco em caso de preparação para emergência e desastre. Oh, bacana, eu preciso estudar mais sobre esse. Confesso que eu não conhecia. É interessante. O Tenório fez uma colocação aqui, uma provocação, na verdade, e é verdade isso que ele falou, né? O Mário Tenório coloca que no Brasil essa cultura de preparação, de prevenção, se preparar para desastre, ela não acontece, principalmente vendo como é que está o Brasil atualmente frente à pandemia, né? Isso levanta uma grande questão, uma grande pergunta. Em se tratando de um país, o governo sozinho não consegue resolver tudo. E as empresas, as organizações sozinhas também não vão conseguir resolver. Ou seja, tem que existir essa união. Com a experiência que você tem aí, como é que você vê a segurança pública, as corporações, como é que elas estabelecem parcerias efetivas, tá? Não é parceria de papel, de ir para a imprensa. Como é que acontece de fato essas parcerias para que elas estejam, a cidade, né, vamos falar assim, a cidade, o estado, o país, esteja preparado de fato para responder a um desastre, seja ele que tamanho for? Olha, qual é a experiência aí? Isso é uma coisa muito bacana que eles fazem aqui, porque existe uma preocupação muito grande com esse tipo de parceria, com essa interação das empresas públicas com privadas e com as organizações humanitárias, não governamentais. Existe essa interação muito forte. Então, a gente tem programas aqui para pequenos negócios de preparação para desastre. A Cruz Vermelha tem um programa para ensinar outras organizações, fundações, por exemplo, a como desenvolver o seu plano de continuidade de negócios. E alguns tipos de parceria, que eu vou te dar um exemplo, durante o furacão Irma, né? A gente teve empresa aqui de telefonia, de TV a cabo, que instalou milhares de pontos ao longo das rodovias para poder permitir que as pessoas se comunicassem. Então, gratuitamente. Isso foi feito em acordo conjunto com o poder público. Outro exemplo é que a gente utiliza muito aqui o sistema de comando de incidentes, que é o ICS. No Brasil, alguns estados utilizam com esse nome, outros estados fizeram adaptação, chama de sistema de comando de operações, e tem alguns estados que ainda não implementaram, ou as cidades implementaram. Isso é uma coisa importante, porque a gente utiliza isso como doutrina nacional de preparação para emergência e desastre, no que a gente chama de NIMS, que é o aqui, nos Estados Unidos. Que é o National Incident Management System. Então, esse sistema integrado, ele foi uma coisa que surgiu na década de 70, no início da década de 70. Só para não ter dúvida, quando você fala sistema, não é software. Não. Sistema, processo. Né? Processo. Então, é uma doutrina, né? Okay. Então, no início da década de 70, teve como sempre tem, né, aqueles incêndios enormes na Califórnia, florestais, e eles perceberam que havia uma necessidade de coordenar essas ações de resposta, porque estava meio bagunçado, cada um querendo uma coisa, e cada organização tem sua metodologia, tem suas terminologias, então eles criaram esse sistema de comando de incidentes. De lá para cá, a gente respira sistema de comando de incidente em tudo que é referente à preparação para desastre, em tudo. Primeiro dia, se você vai trabalhar numa organização, aqui a primeira coisa que vai aprender é sistema de comando de incidentes. Isso inclui as organizações privadas.
Então, se você vai trabalhar, tem grandes. Olha, agora, por exemplo, com a pandemia, também com os furacões, os grandes supermercados, eles têm uma central de controle com sistema de comando de incidentes da própria empresa, porque existe uma questão de logística muito grande envolvida, né? Uhum. As grandes empresas aqui, parques temáticos, né, que envolvem, todos eles utilizam essa metodologia. E quando você tem uma situação de emergência, isso é rapidamente formado. O sistema de comando de incidente não é uma organização igual tem gente que acha. Isso daí é um sistema de comando de controle que ficam pessoas 24 horas observando todo dia. Não, não é isso. O sistema de comando de incidentes é uma metodologia que ela é utilizada no momento que você vai trabalhar num grande evento ou então na resposta à emergência. Mas a gente tem os EOCs, que são Centros de Operações de Emergência, que funcionam ao longo do ano, nos escritórios do departamento não é departamento, do escritório de emergência das cidades e dos condados. Então, quando acontece uma emergência, você implementa o sistema de comando de incidente no local, esses EOCs, eles dão suporte para esse sistema de comando de incidente. Então, o EOC é um espaço físico, né, onde ali é quase um bunker ali, porque ali é a prova de tudo e você pode fazer suas operações. Esses locais, durante o ano, quando não está acontecendo nenhuma emergência, eles são centro de treinamento. Então, os órgãos privados, os órgãos voluntários, os órgãos públicos, eles se reúnem ali para fazer treinamento conjunto. E empresas também, Sim, organizações privadas, né? também. Então, existe essa interação e com isso você começa a conhecer as pessoas das organizações diversas e o treinamento é padronizado, seguindo as diretrizes da FIMA. Então, isso funciona. E na área de inteligência, por exemplo, tem os Fusion Centers, onde você reúne inteligência privada e inteligência pública para esses locais, né, para poder compartilhar informações. E já aproveitando já a tua pergunta, eu vou já te falar uma coisa. Pode falar. Eu queria fazer uma perguntinha antes, aproveitando que você estava falando dos centros. Tá? O Alexandre Tavares, ele fez aqui uma pergunta. Obrigado, Alexandre. Quais os fatores chaves que garantem o bom funcionamento de um centro integrado de comando e controle durante o transcurso de uma situação de emergência ou de uma situação de desastre, né? E eu já aproveito, então, para já perguntar, existe aí nos Estados Unidos um modelo de coordenação de desastre que pode ser adotado tanto pela área pública como pela privada, que é o esse sistema de comando de incidente. Falando. Sim. Agora, se você quiser falar elementos-chave, eu vou te falar que é o que a gente chama de C4I, C4I, né? Que é comunicações, comando e controle, segurança cibernética, né? Cybersecurity e inteligência. Tudo gira ao redor disso daí. Então, o comando e controle você utiliza através do sistema de comando de incidentes. A comunicação, o teu sistema de comunicação, ele tem que ser redundante. Ele tem que permitir que, em caso de você ter uma emergência, você tenha um backup ali que te ajude a utilizar outros canais de comunicação, né? Você não pode depender só de um canal de comunicação. A inteligência, que ela é fundamental para todos os setores. E a segurança cibernética, a gente tem que lembrar que durante as pandemias, durante os desastres, acontecem muitos ataques cibernéticos. E um ataque cibernético, ele pode, por si só, já causar um desastre. Existe, inclusive, um termo que tem sido utilizado, que agora, durante a pandemia, a gente não está tendo só uma pandemia de Covid, a gente está tendo uma pandemia de ataques cibernéticos também, né? Então, isso é muito importante. Fake news. Tudo. E eu ia comentar com você o seguinte, que nessa parceria, nessa ligação, uma coisa que seria muito importante para o Brasil, isso é uma tecla que eu bato há muitos anos, é a questão do voluntariado, sabe, Tasto? Porque aqui o voluntariado ele tem um papel extremamente importante na preparação e resposta a desastres. Mas é muito importante. Pra você ter uma ideia, 65 milhões de americanos fazem voluntariado. Nossa. Isso, se você fosse pagar o trabalho deles, nós estamos falando de 167 bilhões de dólares, que é um valor imenso, né? E só para a gente ter uma ideia, porque muitas vezes no Brasil se fala de voluntariado, a pessoa fala assim, eu lembro de uma pergunta uma vez, perguntaram, a pessoa é voluntária, é bombeiro nos Estados Unidos, ele é profissional ou ele é voluntário? Essa é uma pergunta que você não faz aqui, por quê?
Porque todo voluntário ele é profissional. profissional, né? Então, 70% dos bombeiros aqui são voluntários. Nossa. A gente tem 77 mil policiais voluntários. A gente tem... Policial desses que vão à rua, anda nas que vão à rua, que tem poder de arma. prisão, exatamente. Desses 77 mil, tem alguns que não têm o poder de prisão, eles atuam de uma outra forma, mas vários deles têm poder de prisão e são policiais que normal. Na Guarda Costeira Auxiliar, eles têm 45 mil membros, todos voluntários. A Força Aérea tem a US Force Auxiliary, que eu faço parte dela, inclusive, como oficial de desastre, preparação para desastre. A gente tem 600 aeronaves, 1.100 viaturas, são 65 mil membros, e voluntários. E para você ter uma ideia, de cada 10 missões da Força Aérea de busca e salvamento, 9 são nossas. Então, o trabalho de voluntariado ali, que é muito importante. Você vê a Cruz Vermelha, 95% de voluntariado. A quantidade de médicos e enfermeiros que fazem voluntariado aqui é enorme. A gente tem o Medical Reserve Corps, que é o corpo de médico de reserva, todo mundo é voluntário. Infelizmente, eu tenho visto algumas campanhas no Brasil de não ao voluntariado, porque isso vai tomar vaga. Isso é bobagem, isso é bobagem. Você vê, 80% dos municípios no Brasil não tem corpo de bombeiro. Por que não utilizar o voluntariado em apoio? Não é contrário, não, é para somar, não é para dividir, é o contrário, né? Então, esse é um trabalho que eu acho que valeria a pena, e isso agrega muito, porque você junta, tem organizações privadas aqui, eu dou exemplo da Disney, da Universal, tem várias aqui, que você, quando faz o voluntariado, eles pagam é como se você estivesse trabalhando para eles. Então, aquele tempo que você dedicou para o voluntariado, a empresa paga para a organização aquele mesmo, como se estivesse pagando um salário seu para eles, entendeu? É uma doação para a organização. Você doa o seu tempo e a empresa ainda faz uma doação financeira. E ainda tem uma medalha presidencial para quem faz voluntariado. Depois de tantas horas trabalhadas, você recebe a medalha do presidente da República, assinado com agradecimento. E se você vai aplicar para um trabalho federal em outros lugares, o teu tempo de trabalho, a tua experiência como voluntariado conta da mesma forma do que um trabalho remunerado. Para eles não importa. É comum, inclusive, no sistema de comando de incidente, você ter um voluntário coordenando pessoas que são remuneradas. Não tem diferença. Porque, na verdade, o voluntário ou não voluntário, isso indifere no quesito experiência. Indifere em tudo. Tá, só vou te perguntar, quer ver uma coisa? Se você vai ser voluntário numa área de segurança, você vai trabalhar de forma diferente, você vai receber ou não? Você vai deixar de ser menos competente porque você está trabalhando? Não vai, né? Então, é essa que é a questão que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, porque eu não estou falando de voluntarismo, daquela pessoa que chega na última hora, entra no meio do desastre e chega, olha, eu quero ajudar aqui. Não, não é isso. Estou falando daquela pessoa que faz parte de uma organização onde ela é treinada para participar, onde ela sabe o que ela tem que fazer e ela atua dentro de um sistema. O Carlos Francisco, aliás, colega seu aí dos Estados Unidos... Carlos Francisco é uma grande referência aqui, viu? Ele tem um legado, ele deixou um legado imenso aqui na Disney. Veja só, ele provavelmente na hora que a gente estava falando da comunicação dos órgãos, né, que precisam no momento de emergência, de desastre, essa comunicação tem que vir dos órgãos oficiais, ele colocou aqui, ficar calado deixa o público formalizar suas próprias respostas. Exatamente. Ou seja, se não vem nenhuma resposta oficial dos órgãos competentes, do governo, ou do canal que deveria comunicar, as pessoas, aí surgem as fake news, as pessoas formulam suas próprias hipóteses, começa a famosa fofoca, e aí entra em descontrole. O descontrole e o pior, precisa ser maior. E o pior, permite que as pessoas comecem a querer clicar links de fake news, e nesses fake news elas abrem porta para ataques cibernéticos, e por aí vai. O Carlos Francisco, ele tem uma grande experiência na Disney, trabalhou anos e anos na Disney, e é uma pessoa, assim, um grande legado que ele deixou da companhia até hoje. E uma coisa que é importante a gente lembrar,
Eu falei há pouco da awareness, dessa percepção que as pessoas devem ter de assim que uma situação muda, que ela oferece uma possibilidade de se tornar uma crise, ela tem que estar atenta para isso, ser um grande observador. Por isso que a gente usa aqui uma campanha, tanto no público quanto nas empresas particulares, que é o quê? You see something, you say something, we do something. Se você vê alguma coisa, você fala essa coisa para que possa ser feita alguma coisa. Por isso que é importante que o teu segurança, o teu policial na rua, eles sejam as pessoas que eles têm um grande relacionamento com os visitantes, com a comunidade, porque eles podem pegar informações que podem ajudar nesse processo, podem perceber o que está acontecendo de errado, mas, ao mesmo tempo, o teu negócio, a tua empresa, todo mundo lá tem que saber reportar se tem alguma coisa diferente. Você quer ver um exemplo? Se você trabalha na rede hoteleira, todo mundo no hotel tem que ser treinado para evitar situações de emergências que podem envolver um ataque terrorista, tráfico de pessoas, né? Situações envolvendo tráfico de drogas e tudo isso, porque essas coisas podem deixar sinais, tem coisas que podem tornar suspeitas. Então, você tem que criar uma política onde existe esse trabalho cooperativo entre os funcionários, existe essa coisa interpessoal e o profissional ali, ele saber que ele tem um empoderamento de poder evitar uma crise. Porque você falou algo importantíssimo dessa conscientização, que é, num hotel, por exemplo, pegando o exemplo do hotel que você deu, tem sinais que só quem vai conseguir detectar é o pessoal da limpeza. Exatamente. Que muitas vezes é menosprezado pela atividade em si. Mas o segurança não vai conseguir perceber. Por quê? Porque ele não está naqueles locais onde a limpeza está, que pode detectar esses sinais. Mas Exatamente. Se eles não forem treinados para detectar esses sinais, a segurança como um todo não vai funcionar. Isso. Então, isso é uma coisa que eu acho que faz diferença aqui, que primeiro, é a questão do status. O trabalho aqui não é uma questão de status. Aqui o trabalho é trabalho. Não importa o que você faça, trabalho é trabalho. Todo mundo é parte da equipe. Então, a limpeza é muito importante. O pessoal que trabalha lá, a gente tem uma relação excelente com todo mundo. Não existe esse diferencial quem faz o quê, né, em termos de status. Mas existe de cooperação. E você falou muito bem. Então, essas empresas, de um modo geral, as grandes empresas, eles treinam todo mundo para identificar os pequenos sinais. E às vezes um pequeno sinal, juntado com outro pequeno sinal, faz o que na inteligência a gente fala de juntar as peças do quebra-cabeça. Porque às vezes eu estou vendo uma coisa, você está vendo outra, isso sozinho não quer dizer nada. Na hora que a gente junta as peças, vai chegar alguém que vai falar, opa, tem uma coisa aqui acontecendo. Você lembra o que aconteceu no Times Square alguns anos atrás? Que um vendedor local, ele percebeu que tinha uma van estacionada, que estava estranha, saiu uma fumacinha dela, e ali ele evitou um ataque terrorista. Né? A gente recente teve aqui em Orlando uma gerente de um restaurante que, por perceber sinais que estavam acontecendo com uma família, ela conseguiu interromper uma situação de abuso familiar. Então, aproveitando aqui, o Rubens Olishwich fez uma pergunta: como fugir da subjetividade na análise de ameaças e vulnerabilidades? Sobretudo na avaliação de riscos, né? Análise e avaliação de risco, que existem muitas técnicas que são completamente subjetivas e outras que se propõem a ser mais objetivas, mas ainda assim existe e sempre continuará existindo algum nível de subjetividade, porque a gente está falando de futuro, né? Algo que ainda virá a acontecer. Como é que vocês tratam esse tema subjetividade para tentar diminuir o grau de incertezas, mas sem entrar em especulações? Tá, primeiro é o uso correto da inteligência, porque o papel da inteligência é justamente o de diminuir as incertezas para o tomador de decisão, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda delas é o detalhe é importante, mas se você focar apenas no detalhe, você corre o risco de você ter uma visão em túnel e passa um elefante na sua frente e você não percebe. Então, você quando está fazendo um trabalho de observação e você está atento às diversas variáveis numa situação de preparação para emergência, você tem que estar aberto, a tua cabeça tem que estar aberta para você perceber tudo que está vindo o teu, como é que se diz? Chegando até você,
sem que você esteja focando em um aspecto único. Você precisa estar com a cabeça mais aberta. Outra coisa é você pensar menos em quantidade enorme de terminologias e focar mais nos processos. Eu vejo muita gente preocupada em preparação para o desastre, que começa assim, mas esse tipo de desastre, ele é antropométrico, ele é climatológico, ele é hidrológico, é desastre. É um all hazards approach que a gente fala, é você preparar a tua empresa, ou preparar o teu local de segurança pública para uma abordagem que seja ampla, que possa acolher todas as possibilidades. Um exemplo disso, a gente comentava ontem, né, do programa do CDC de preparação para o ataque zumbi. Lembra que a gente comentava? Até teve foi engraçado, porque o CDC, que é um órgão americano de preparação para doenças infecciosas, é o top da gente aqui que a gente segue em termos de orientação. Eles têm um programa que está lá, preparação para apocalipse zumbi. Teve até jornal que eu vi colocando assim, o CDC acha que vai ter um apocalipse zumbi. Ele não acha. A questão é, ele brinca até e fala, se você está preparado para um apocalipse zumbi, você está preparado para qualquer coisa. Qualquer coisa. Por que eles fazem isso? Porque eles querem que você pense fora da casinha. Então, a questão da subjetividade é, você precisa ter os elementos objetivos que a inteligência te dá, você precisa ter o seu planejamento, você precisa ter uma preparação para todas as possibilidades de emergência, de um modo geral, onde você vai seguir os protocolos e procedimentos que são padrão, né? Porque senão você vai perder. Mas quando ele faz um treinamento desse de apocalipse zumbi, ele quer que você pense que há 1 ano e meio atrás, se a gente falasse de pandemia, igual a gente viu, todo mundo ia achar que era uma loucura. Antes do ataque de 11 de setembro, todo mundo ia achar que era doideira, né? Porque, rapaz, isso nunca vai acontecer, mas aconteceu. São as coisas impensáveis que a gente fala. Então, quando ele faz esse tipo de treinamento, é para esse tipo de exercício. E ele também usa essa brincadeira com zumbis mais para atrair o público jovem e infanto-juvenil. Porque outra coisa, a gente começa a preparar as pessoas para desastre aqui, é desde pequena. É na escola. Na escola. Na escola, fazendo simulação de desastre, simulação de lockdown em caso de ataque na escola. E você cria uma cultura. A cultura, ela leva mais tempo para ser criada, mas ela é fundamental e ela precisa ser implementada. Aproveitando aqui uma pergunta, eu não sei o nome, ele colocou como JBR Academy. Luiz Henrique, boa noite. Aqui temos, aliás, não é uma pergunta, ele está falando do CETESB, o CETESB você conhece, é autora da norma P4261 e trata de programa de gerenciamento de riscos tecnológicos e inclui a PAI e o estudo de análise de risco. Até pergunto se você conhece, provavelmente sim, quando você estava por aqui. Sim. Né? E o Vitor Martins, ele faz um outro questionamento. Grande professor Luiz, sempre acessível e com boas análises. Obrigado, Vitor. Qual a grande diferença de maturidade entre as empresas no Brasil e nos Estados Unidos na preparação e nos testes? Né? Quais as dificuldades em cada local? Também entender as dificuldades aí. Eu acho que é uma questão cultural, igual a gente colocou agora. Houve um tempo onde isso eu acho que era mais distante essa diferença, porque aqui já nos Estados Unidos isso começou muito cedo, há muitos anos, vem se falando de preparação para emergência, desastre. Eu comentei com você, década de 70, 1970, sistema de comando de incidente, o pré-hospitalar aqui começou na década de 60, e naquela época não existia essa possibilidade de troca de informação muito grande, porque não tinha internet, a gente levava meses para poder conseguir acesso a uma revista, uma informação. À medida que isso foi encurtando, e hoje a gente consegue, igual a gente está aqui agora falando, né, ao vivo com distância, as empresas todas, tanto em qualquer lugar do mundo, elas têm acesso às informações e compartilham informações. Então, com isso, diminuiu muito a questão do acesso às informações. Então, a maturidade, ela vai surgindo à medida que uma cultura ela é criada, a cultura empresarial, a cultura sobre o tema. O que a gente precisa fazer é investir na cultura de preparação. O dinheiro que você usa na preparação, ele não deve ser enxergado como um gasto, mas como investimento. Para que não aconteça. Para não aconteça, quando acontece, como você viu por aí, né, Brumadinho,
Minas, enfim, tudo envolvendo a parte de avaliação de riscos, a parte de preparação, e principalmente na hora de aconteceu, né, o desastre, a ação, né, a reação tempestiva, correta. Então a gente tem muitos aprendizados, mas que, infelizmente, olhando para a história, fica aquela sensação de que, é até um ditado no Brasil, né, logo vai ser esquecido e segue o barco, né? Ou seja, aí nos Estados Unidos pega um evento como esse, estuda no detalhe, faz um raio-x de toda a situação e absolve todo aquele aprendizado para melhorar. Essa é uma diferença, é uma diferença. Se você quiser estudar, a gente estuda os eventos que já aconteceram. Isso é uma diferença. Você pode entrar, que você vai encontrar as lições a serem aprendidas de situações passadas, né? E uma coisa que não pode acontecer, e que, infelizmente, às vezes a gente vê isso acontecer no Brasil, é o que a gente chama de NHS. Não sei se você já ouviu esse termo. Em emergência se usa muito. Então, na hora sai. Então, a pessoa não planeja, e na hora, eu falo assim, não, na hora sai. Não, na hora não sai. Na hora vai dar problema. Na hora sai. Errado. Errado. Equivocado. O Carlos Francisco faz outra pergunta aqui. O problema é que a prevenção custa muito dinheiro e muitas companhias não têm o dinheiro para se preparar, né, no quesito da prevenção. Sim. E aí ele chega a ser uma dica, né? Na verdade é o que deveria acontecer em todos os casos. O gerente de segurança tem que mostrar os dados para adquirir dinheiro, né? Em algumas palestras e cursos, eu falo muito que não se pede dinheiro, né? Quando você pede dinheiro para o gestor, isso soa na cabeça dele como um custo. Você tem que solicitar investimento que vai te trazer um retorno. Qual é o retorno que você vai trazer para a organização, para a cidade, para o estado, em troca daquele investimento que você está pedindo? Você está falando de dinheiro para colocar em um lugar. Perfeito. As duas abordagens é isso. Me dá dinheiro e eu vou colocar em outro lugar. Mas uma abordagem só coloca o dinheiro naquele lugar e não mostra o que é que volta. Sim, o Carlos tem toda a razão. Até uma coisa que o pessoal brinca, que tanto na área de segurança quanto na área de saúde, que o gestor, quando vê, chegando o diretor médico, o diretor de segurança, fala, lá vem o cara me pedir mais alguma coisa. Ou lá vem ele arrumar mais segurança é igualzinho. Igualzinho. Então, é exatamente isso, é você mostrar o que está acontecendo e mostrar o risco que está por trás de uma decisão que não foi adequadamente tomada. Eu lembro muito, eu comentei até com você outro dia, que eu lembro muito assim, às vezes você vai fazer um evento, e na hora que você chega para o evento, quem está te contratando, chega e fala, não, qual a tua avaliação? Você fala, olha, preciso de tantas unidades móveis de emergência aqui, tantos postos aqui, tal. Eu chego e falo, não, isso é demais, a gente acha que não precisa. Tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque às vezes a pessoa fala, então vou diminuir, porque a minha análise de risco aqui, cuidado, porque às vezes quando você está fazendo essa terceirização e você é o contratado para prestar o serviço, se você simplesmente faz do jeito que a outra pessoa quer e você não mostra para ela as consequências possíveis daquela decisão, você está se colocando numa situação também de risco, né? Luiz, lembra quando eu falei para você logo no comecinho que uma hora parecia uma eternidade, o tempo voa. E eu olhando para o relógio, agora faltam 2 minutos para as 9, e o público está aqui fazendo perguntas. Essa foi uma das lives com a maior quantidade de perguntas, e infelizmente a gente já está chegando ao final, e para respeitar o horário de todos, vamos tentar fazer agora o encerramento. Eu já adianto, agradeço a todos aí pelas várias muito perguntas, obrigado, infelizmente ainda ficamos algumas, mas que podem ser respondidas depois, né, no bate-papo que fica depois, não no chat, que ele encerra, mas no bate-papo dá para trocar algumas ideias. É um prazer em responder. Luiz, como é que o pessoal entra em contato contigo? LinkedIn, o teu link? Pode ser no LinkedIn, é só procurar como Luiz Argrives no LinkedIn, eu tenho um perfil ali, o maior prazer de poder fazer parte da network com vocês. E alguns perguntaram sobre curso, sobre formação, e eu já queria aproveitar isso para tuas últimas palavras. Como é que você, aliás, nas nossas conversas, um dos motivos que você me falou de ter saído do Brasil para os Estados Unidos
foi a pouca adesão do Brasil, e a gente sabe disso, em relação a esses temas, gestão de risco, crise, emergência, resiliência. Aliás, eu tenho dezenas de contatos nos Estados Unidos que no perfil dele do LinkedIn, no descritivo principal, vem desastre, emergência, resiliência, às vezes risco. Mas esse é o papel principal deles. Uhum. E eles só fazem isso, e são dezenas. E você vai ver o histórico deles, nas outras empresas que eles passaram, eles só tratam desses temas, o que é o seu caso. Né? Aqui no Brasil, primeiro que você não, pelo menos eu não conheço, profissionais que tenham uma carreira só nessa temática e que estejam dentro de uma empresa só tratando desse tema especificamente. Normalmente esse tema está junto com outras áreas, né? Ou segurança, muitas vezes, Sim. ou compliance, ou segurança do trabalho, mas está dentro de outra área junto da organização. Sim. Dá um pouquinho tua dica aí de curso, como é que um profissional no Brasil quer seguir nessa área que você escolheu aí no começo da tua carreira, lá na universidade, você já sabia que queria fazer isso. Já sabia. Como é que os brasileiros podem seguir essa carreira? Bom, é lembrar que não existe um caminho único, né? Existem diversas possibilidades, porque essa área, ela agrega o multiconhecimento. Então, se você quer trabalhar nessa área, se você quer mexer na parte de ser um profissional de preparação para emergência e desastres, você, independente da sua graduação, você precisa se qualificar. A pós-graduação é um desses caminhos. Hoje, no Brasil, nós temos vários programas de pós-graduação que trabalham nessa área de emergência e desastre. Inclusive, eu dou aula em universidades do Brasil, Unileia, eu dou aula na Unileia, que tem programas dessa área, tem outras universidades também. Tem aluno seu aqui, viu, que estava dando oi. O Paulo foi meu aluno falando, também, o Vitor, né? Excelente seus cursos. Obrigado. E, além disso, existem os cursos que são chamados de curta duração e certificações, onde você pode fazer, inclusive, à distância. A FIMA oferece cursos desse tipo, eu não sei se está aberto agora, às vezes está aberto para pessoas de outros países fazerem gratuitamente, outras vezes não, mas podem checar. FIMA, FIEMA. FMA é uma possibilidade. E estar atento aos seminários online, aos cursos online, porque isso tudo faz diferença. E uma coisa que eu acho que é fundamental, a primeira coisa que você poderia fazer, você que quer trabalhar nessa área, é fazer um treinamento, um curso de sistema de comando de incidentes. Isso é básico, porque a partir daí você começa a entender a importância desse atendimento que é integrado e multiprofissional, né? Então, eu iria nessa linha. E claro, se você quer trabalhar depois um caminho um pouco mais aprofundado, fazer um mestrado que seja na área de medicina de emergência e desastre. Nos Estados Unidos tem vários, tem inclusive programas online, que você não precisa sair do Brasil para fazer. O Brasil tem um programa de defesa civil, de mestrado, em nível de mestrado, Universidade Federal Fluminense. Tem várias pessoas que têm feito esse programa e têm gostado muito. Então, eu iria nessa linha. Luiz, já estão pedindo aqui o bis, viu? Já estão pedindo parte 2. Opa, o pessoal começa a colocar aqui parte 2 do programa e tem que chamar de novo para a gente dar continuidade a esse tema. Obrigado. E para fechar com o famoso última dica que a gente deixa aqui, qual é a tua dica de leitura? E já responde a pergunta, teve alguns colegas aqui que perguntaram se você já tinha livros publicados. Tenho. Então aproveita para divulgar teu livro e se você tem algum outro que você indica aqui para o público. Tá. Olha, bom, eu publiquei esse livro aqui em 2016, que ele é voltado... Atendimento pré-hospitalar e múltiplas vítimas / catástrofes. Isso. Ele é um pouco grosso, mas... um pouco. Um pouco. Ele é de 2016. Ele trata muito desse contexto da abordagem de preparação e atendimento de emergência, com foco mais médico em alguns capítulos, mas em vários capítulos onde eu trato do assunto, ele não é o foco médico. Eu tenho alguns outros livros que estão na Amazon, esse aqui é um deles. Segurança em eventos de grande porte. Que foi uma área que eu tenho muita experiência, que é a parte de resposta em eventos de grande porte. Durante muitos anos eu trabalhei, participei, coordenei a resposta, dei os exemplos aí para vocês.
Sim. E em termos de livros para preparação de emergência e desastres, um outro que, para quem quer ver a parte de medicina de desastres, existe um que a gente chama até como se fosse uma bíblia dessa área, que é o Disaster Medicine do Tiottone, que é esse, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para mostrar para vocês. Disaster Medicine. Isso. O autor não deu para ler. É Tiottone que chama. Tiottone. Tiottone. E, bom, e tem vários outros, né, que são ligados mais à preparação para desastre propriamente dito, que são na literatura inglesa tem muitos livros nessa área. Muito. E todos eles têm os grandes autores. Deixa eu ver se eu consigo. Não consegui aqui achar um outro que eu queria mostrar para vocês, que ele é focado especificamente para pessoal que trabalha em Homeland Security, né? Segurança. Que segurança, que seria segurança interna, não tem um nome muito bom para isso, mas seria a prevenção de que não preparação. É defesa, tudo que é segurança interna, né? Exatamente. Polícia Federal, Polícia Municipal, principalmente estadual. preparação em combate ao terrorismo doméstico, intencional, né? E também a FEMA está no Departamento de Homeland Security, né? Então, existe vários livros nessa categoria. Qualquer coisa você também pode me perguntar, eu tenho o maior prazer de poder dar uma lista mais completa para vocês. E a minha dica hoje tem a ver, inclusive, com o questionamento que o Barnabé colocou, cenário famoso e antigo, cenário prospectivo do Grumbach. Então, ajuda você a entender, pensar e planejar um pouco o futuro, né? Sim. Olhar o que pode acontecer, as possibilidades. Ele tem técnicas de como fazer isso, né? E, em verdade, é diminuir as incertezas. Focar em alguns cenários, diminuir incertezas e, com base nisso, você começar a preparação de planejamentos. Né? Sim, e como últimas palavras, assim, antes do tema, só Vamos lá. Reforçar a dica que serve para o Brasil também, das 4 etapas para se seguirem em caso de preparação para desastres, que seria, então, de você ter um plano. Tem um plano para sua casa, conversa com a sua família, saiba o que fazer em caso de emergência, que sua família saiba também para onde vocês vão se encontrar, digamos assim, no teu trabalho. Então, tem um plano. Segundo, é você ter um kit de emergência. Hoje, numa pandemia, o que é o kit de emergência? Você tem que ter a tua máscara, você tem que ter o kit de álcool, saber, né, a preparação. E, nos casos de desastre, se preparar para poder sobreviver 3 dias, pelo menos, né? E a outra coisa é você ter informações precisas, informações que sejam corretas, de fontes confiáveis. Pare de ficar abrindo site que vai te dar informação fake, que não é comprovado. Vai nas fontes oficiais. E o quarto, se envolva, né? Esteja envolvido no voluntariado, você esteja envolvido em divulgar as corretas ações e procure saber mais sobre o tema, procure saber mais de fontes confiáveis, como se preparar adequadamente. Luiz, já fica a dica aqui, vamos fazer uma segunda live para falar de pandemia, com toda essa experiência que você está absolvendo aí dessa e já pensando na próxima pandemia que virá. Né? A gente aproveita e convida os governantes para participar da live também. Nossa, essa vai ser uma live complicada. Pessoal, muito obrigado, Luiz. Obrigado, muito obrigado a todos vocês que participaram. Obrigado a todos que assistiram. Obrigado a todos. Audiência altíssima hoje, o pessoal ficou até o finalzinho, tá bom? E a gente se encontra em breve. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Saúde Boa noite. A todos. Igual, um abraço. Até mais.